Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui, então, só com foco aí mais restrito aí ao arquétipo do mago, tá certo? E obviamente vou falar um pouco por cima aí todos os outros arquétipos que ele acaba gerando, né? O vídeo anterior aí acabou ficando um tanto confuso que eu tinha preparado ele para apresentar os 22 arquétipos direto, né? Mas eu não imaginei que seria tão demorada assim a explicação do mago, tá certo? Então não ficou uma coisa muito bacana, né? E daí eu estou fazendo essa nova versão aqui, tá certo? Focando aí só no mago, né? E o primeiro na verdade que é o primeiro dos 22 arcanos maiores, né? E, obviamente, eles como centelha divina, né? Nos 78 representantes, aí, de uma forma superficial, fora dos 78 representantes que ele gera, né? Sendo que depois, posteriormente, eu vou explicar com mais calma, tá certo? Então, também, obviamente, também trazendo um pouco do seu significado aí pela numerologia cabalística, tá? Então, o mago, né? Então, na verdade, vocês podem ver aqui, ó, que é o arquétipo associado à centelha divina, que dá origem a todos os demais. Como se sabe, um mago tradicional é conhecido pelo poder de fazer surgir as coisas do nada. E assim é o mago do tarô vibracional, que faz surgir ele mesmo e todos os outros 77 arquétipos que completam a primeira versão desse tipo de tarô, apresentando ainda o diferencial de co-criá-los de forma organizada, na qual cada grupo de arquétipos busca, com as cores do fundo e outros diferenciais, representar os 5 elementos que ao longo deste vídeo serão explicados. Vocês podem ver, né, inicialmente aí, que, por exemplo, os 22 arquétipos dos arcanos maiores, né, eles possuem uma cor violeta, arroxeada, né, que gera, obviamente, esses arquétipos, tá certo? Que, obviamente, estão ligados ao elemento éter, tá certo? Ó, os 22 primeiros arquétipos confundem tons violeta, ou roxados, estão associados com maior força ao mundo extrafísico, ao mundo espiritual, sendo ainda diferenciados por números em romano para demarcar o seu nível diferencial. Então, na verdade, ó, aqui vocês podem ver que acima do mago tem espécie uma ampulheta, que significa o infinito, né? Mas também pode significar o motor de criação, né? Então, a partir do mago, além dele mesmo, tá certo? Tem dois magos aqui, tem o do tarô vibracional, aqui que você pode ver com cores mais vivas e tal, com roupa de ciclista e tal, né? Lembrando, criando uma conexão também associativa com as Olimpíadas, né? Que foram criadas aí, como se sabe, para trazer a paz. A gente está vivenciando um momento que é necessário muitos movimentos com foco na paz, né? Para que, obviamente, as pessoas não se auto-exterminem, né? Numa guerra mundial aí que está arriscando ocorrer, tá certo? Então, e esse aqui é o tradicional do Dioso Alvir, né? Com, obviamente, muito preciso também, né? Com informações muito interessantes, mas com cores mais apagadas, né? Que fogem um pouco ao propósito do tarô vibracional e tal, que além, obviamente, de permitir que as pessoas se orientem por intermédio deles e, obviamente, também explica a energia dos números, também traga uma energia de movimentação nas pessoas, tá certo? Então, dando continuidade aqui, né, aos demais aqui que o mago gera, né, aos 22, né, vocês podem ver que ele gera aí, né, a sacerdotisa, né, como tem o fundo arrochado aqui, né, aqui não tá tão saliente, né, mas vocês vão ver as outras vão estar bem mais, tá certo? Ó, né, aqui na verdade a imperatriz, né, o imperador, né, o papa, né, os enamorados, né? Todos os arcanos maiores, né? O carro, né? Aí agora 8 é a justiça, depois a 9 é o ermitão ou eremita, depois vem a roda da fortuna, todas essas geradas aí pela cocriação do mago, né? Que fazem parte dos arcanos maiores, né? Que também a força, você pode ver que no tarô vibracional a força ela é bem interessante, que ela traz aqui uma conotação mais realista com que as mulheres têm o poder de fazer aí, né? Enfim, que ela não está com a mão na boca do leão, mas ela está simplesmente transmitindo uma espécie de energia para o cérebro do leão e assim está amansando o leão, enquanto que a do tarô de Osalvite aqui ela já está efetivamente abrindo a boca do leão, que mostra, enfim, também representa a força, mas uma força um pouco mais bruta que a força intelectual hoje utilizada, que muitas pessoas podem utilizar, não só mulheres quanto homens, tá certo? Então, seguindo aqui,
Aí o pendurado, o enforcado, que na verdade eu prefiro falar como pendurado, que ele está pendurado, aqui ele não está enforcado, né? Não tem corda no pescoço, a corda está no pé, né? Tanto no tarô vibracional quanto também no tarô de Ozalvir, né? Aí aqui a morte, tá? Certo? Obviamente, tudo isso eu vou explicar com mais calma depois, né? Aqui eu só estou dando um aparato geral para vocês verem o poder de cocriação do mago, tá? A esperança, né? A temperança, quer dizer, né? O capiroto, né? Prefiro não falar outro nome aqui, né? Aí a torre, né? A casa de Deus também. Aí depois tem a estrela, depois tem a lua, né? Depois tem o sol, né? Depois o julgamento, tá? Depois tem 21, que é o mundo, depois tem o 22, que é o louco, que ele não tem número, porque ele pode ser tanto no início, né? Tanto no final dos arcanos maiores, quanto no início de todo o baralho, né? Entendeu? Então, por isso que ele não tem número, né? O louco é o louco e ele pode se enfiar em qualquer lugar que coragem para ele não falta, né? Certo? Então, se faltou coragem, daí já não é mais o louco. Então, voltando aqui agora à explicação dos outros detalhes aí do arquétipo do mago, tá? Vamos voltar aqui. Aí, assim, ó, o mago, tá? Olha só. Ele tem aí na mão esquerda dele uma batuta, né? Desde lá do tarô original, tradicional de Ozalvir, né? Quanto também no nosso aqui, que é o mais moderno, né? Então, como ele representa o elemento fogo, tá certo? Ele, normalmente a batuta ela é de madeira, né? Que a madeira ela representa o elemento fogo aí no tarô, né? Em várias versões do tarô. Então, já que ele é uma madeira, a gente fez aí o pau-brasil, né? Para lembrar aí a madeira brasileira, enfim, que deu origem ao nome desse belo país aí, onde quem vos fala nasceu, né? Enfim, tá? Então, aí, ó, vocês podem ver que a batuta, que na verdade é um instrumento que os maestros utilizam para reger as orquestras, né? Um maestro, como você sabe, é um ser de grande sabedoria musical, e você sabe que a música tem poder de energizar e de movimentar as pessoas, né? Então, sendo aí a batuta, que é aquele que controla vários músicos, digamos assim, um instrumento de grande poder, né? Como se fosse quase uma espécie de um cajado, né? Que realmente com o qual o mago dá início aí aos 14 arquétipos do fogo, né? Que acabam, que são aí os gerados aí inicialmente, né? Depois dos 22 arquétipos dos arcanos maiores, tá certo? Então aí, ó, tem aqui numa das pontas aqui, em azul, tá? Representa o elemento água e na outra ponta o elemento fogo propriamente dito, dando a entender que para o equilíbrio do fogo é preciso utilizar água em harmonia, né? E quem carrega a batuta, quem tem o poder de carregar essa batuta que o mago carrega, tem o poder de harmonizar as energias para que a cocriação seja gerada da melhor forma possível, tá certo? Então, a primeira cocriação do mago ligada ao elemento fogo, né? Ela vem aqui após os 22 arcanos maiores, né? Então, eu vou abrir, vou mostrar ela aqui, tá? Que são os começa com o Rei das Varas. Aqui. Vocês podem ver que também tem um fundo, né, de uma floresta, né, de madeira em abundância, mas também raios do sol, né, de modo a deixar bem clara essa questão da iluminação, né, do elemento fogo, da questão da energia, né. Também percebam a vivacidade do arquétipo aqui, né, em comparação com o original de Ozalvir, tá? Então, na verdade, aqui eu vou até apresentar aí todos para mostrar para vocês até o final, né? Começa no rei, daí depois vem a rainha, né, que na verdade ela não é nem dos paus, né, ela é das varas. Por quê? Porque também outra coisa que a gente cuidou aqui no tarô de Ozalvir é substituir os paus comuns por varas, de modo a criar também uma conexão com o salto de vara olímpica das Olimpíadas. Vocês podem ver aqui que daí tem meu cavaleiro aqui, ele já traz uma espécie de vara que já se assemelha a uma vara de salto. Já no 26 aqui, que é o valete, né, das varas, né, você pode ver que realmente ele já está com uma vara olímpica e ele está saltando ali, né. Aí depois vem as varas individuais, aí, né, quanto mais próximo do rei, mais varas tem, mais poder o rei tem, né, e quanto vai se distanciando, as varas vão diminuindo, né, e obviamente cada uma tem um significado que vamos explicar detalhadamente mais tarde, né,
e até chegar à única vara aqui, que na verdade é o as das varas, que ele é maior, por quê? Porque representa uma transição entre mundos ou transição entre elementos. Nesse caso aqui, saindo do elemento fogo e indo aí para o próximo elemento aí, que será o elemento água, em conformidade com o que vocês vão ver, né, mais adiante aqui, tá? Então, chegamos aqui ao elemento água. Vocês podem ver aqui que o arquétipo do mago, do tarô vibração, do tarô de Oswald aqui, ó, ele tem um cálice com líquido vermelho. Líquido vermelho não é uma coisa muito positiva, né? Embora, sim, pode também estar associado ao vinho, né? E o vinho realmente ela acaba sendo positivo de certa forma, embora seja bebida alcoólica, né? O vinho é bem bacana, porque tem até que é o lema, né? O vinho entra, a verdade sai. Entendeu? Então, algo interessante o vinho, né? Mas, obviamente, não é tão interessante quanto a água em si que nós botamos aqui nesse tarô vibracional aqui. Por quê? Porque a água, ela, além de representar os sentimentos, as emoções, ela representa a purificação, ou seja, a água é um dos líquidos mais utilizados no mundo também para limpar tudo quanto é coisa, entendeu? Certo? Então, é aí que está, né, essa questão aí de salientarmos bem a água, além de que também todos os seres humanos são constituídos de mais de 65% de água, né? E os instrumentos musicais, sons e tudo mais acabam afetando essas moléculas de água em conformidade com vocês. Vocês já leram algum dos livros que eu escrevi, eu menciono muito o experimento do japonês lá, Masaru Emoto, né, que na verdade ele fez um experimento com as moléculas de água, né, submetindo a diversos tipos de som e congelados e depois posteriormente observados por microscópio, né, onde ele, o microscópio, né, onde ele pôde observar aí que em conformidade com o som emanado, as moléculas tinham determinada forma. E as palavras negativas geravam formações erradas, irregulares na água, enquanto que as palavras positivas, né, geraram formações positivas bem retilíneas, assim, parecendo até uma espécie de flor, né? Algumas palavras relacionadas tais como amor, felicidade, alegria, aí, tá certo? Então, isso tem de grande importância a água e por isso nós salientamos ela aqui. E, obviamente, daí, depois dos 22 arquétipos dos arcanos maiores, né, ou no tarô de vibracional, são gerados aí os 14 arquétipos dos arcanos menores que partem do elemento água como cocriação, né? Vocês podem ver aqui que também ele tem um fundo de água, né? Sim, para representar aí realmente de uma forma bem explícita o elemento água, né? Dando a entender aqui que os portadores desses objetos estão embaixo de água, como se estivessem na antiga cidade submersa mitológica de Atlântida, né? De modo também criar uma conexão mental nas pessoas diante da vulnerabilidade que elas têm perante as forças da natureza, né? Entendeu? Isso é de grande importância, nós entendemos que tem alguns espertalhões querendo dominar o mundo aí, né? Que acham que pode tudo, né? Mas obviamente ninguém pode com as forças da natureza, pelo que se sabe, tá certo? Então, tanto é que a cidade de Atlântida aí, mitologicamente falando, está embaixo da água, tá certo? Então aí, ó, aqui é o primeiro, né, dos arquétipos dos arcanos menores representando o elemento água, né? Começa com o rei, né, das taças, né? Certo? Em contraste aí com o rei das taças do Joseph Alvirt, ele possui cores mais vivas e tal, e possui um significado mais abrangente, né? Ao menos foi isso que buscamos denotar, enfim, além de, obviamente, ter o fundo aí representativo aí do elemento água, tá certo? Então, depois dele aí já, vamos na apresentação que fica mais fácil, depois dele daí vem a rainha, né, das taças, né? Aí depois vem o cavaleiro das taças, depois vem aqui tá, entrou em pensamento aqui o computador aqui agora, tá? Oxê, acho que deu pau aqui. Tem que abrir de novo. Espero que recupere. Ó, aí vai lá aqui, taças, né? Aqui,
cavaleiro, aí depois vem o valete das taças, depois vem o 10 taças. Quanto mais próximo do rei, mais taças, né? Quanto mais se afastando, vai diminuindo as taças, vai diminuindo o poder, né? Até chegar, obviamente, ao as das taças, né? Que é um ser solitário e tudo mais, né? Mas, obviamente, por representar aí a transição entre os mundos, né? E entre os elementos também, ele possui uma taça maior aqui, certo? Então, é o conhecido as das taças, né? Certo? Então, na verdade, agora nós vamos para as... Voltamos aqui ao mago, né? E vamos explicar a carta, o objeto relacionado ao sabre, tá certo? Conforme vocês podem ver aqui, tá? Em comparando com o original Tarot de Ozalvir, né? Em vez de uma espada que tem o Tarot de Ozalvir, que acaba criando uma conexão bélica, né? No tarot vibracional, essa espada é substituída por um sabre, que além de criar uma conexão pacífica, né, com os duelos, né, de sabre, né, que ocorrem nas competições, nos duelos de esgrima das Olimpíadas, tá certo? Também acaba trazendo uma conexão de habilidade para o uso da espada, né? Sendo que o sabre também, em comparação às espadas comuns, ele acaba trazendo uma conotação digamos, de muita habilidade. Tanto é que o Zorro, né, o mitológico Zorro aí também, né, tem conhecido e tal, enfim, né, ele utilizava um sabre, né, e obviamente com esse sabre ele pelejava com qualquer outro adversário, independente do tamanho de espada que eles tinham e tal, e demonstrava muita habilidade. Tanto é que sempre depois de cada duelo, né, muitas vezes, tais como os outros, ele não matava o adversário, né? Mas ele deixava a marquinha do zorro na barriga deles, né? Entendeu? Então é algo bem interessante relacionado aí ao sabre, tá certo? Então aí, ó, dando segmento, né, à explicação do que o sabre representa o elemento ar, tá certo? Então agora, já que ele representa o elemento ar, ele gera os 14 arquétipos referentes ao elemento ar, que obviamente serão explicados aqui, tá certo? Aqui é o elemento ar, vamos apresentar eles aqui, tá? Olha, ele começa aí com o rei dos sabres, né? Certo? Na carta 51, né? Obviamente ele tem um significado que posteriormente eu vou falar com mais calma, não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, iria cometer daí, se eu falasse mesmo eu que eu comecei no vídeo anterior, tá? Então, a rainha dos sabres, o cavaleiro dos sabres, valete dos sabres, daí depois, quanto mais próximo do rei, mais sabres tem, né? Então, na verdade, próximo do rei tem 10 sabres, pois à medida que vai se afastando, vai diminuindo. 9 sabres, 8 sabres, 7 sabres, 5 sabres, 4 sabres, 3 sabres, 2 sabres e um único sabre que está aqui na mão do rei, né? Do rei, não, do portador desse sabre, que é o as dos sabres, né? E, obviamente, no tarô de Ozalvir, né? Ele está numa mão, enquanto que no tarô vibracional ele está sozinho, de modo que dá aquela conotação que qualquer um pode portar, qualquer um pode ter o seu sabre, qualquer um pode ser um as de sabre, basta desenvolver a habilidade para isso, né? E como ele representa também a transição entre os mundos e elementos, obviamente ele aparece aqui de uma cor maior explicitada aqui, tá certo? Então, voltando aqui à explicação, né, do mago, né? Vamos aqui para o último elemento nele aqui, ó, que no tarô tradicional aqui era uma moeda comum, mas agora já no tarô vibracional não é uma simples moeda, foi feita para representar uma medalha olímpica, né? Que acaba se ligando ao elemento terra, que em outras versões do tarô tradicional vocês vão ver também como moedas de ouro, né? Enfim, e esse tipo de coisa aí, assim como no baralho comum se vê aquela espécie de losango, né, que representa um diamante, né, entendeu? Então, na verdade, tem toda uma lógica, né, do tarô tradicional que acaba se ligando também ao baralho das cartas, como é o que nós vamos falar aí posteriormente aí também, certo? Podemos falar posteriormente a respeito disso aí, tá? Certo? Embora, sim, o mais antigo de todos, que gera todos, né, seja aí o tarô tradicional das 78 cartas, né? Certo? E, obviamente, o mago está presente em todos, pelo que se sabe, tá certo? Então, agora, nós vamos aqui falar aí dos 14 arquétipos, né? Que gera aí o mago, né?
através da multiplicação dessa medalha de ouro que está embaixo da mão dele, tá certo? Então, aí, ó, nós vamos aqui, ó, medalha de ouro do mago, tá? Ele gera, né, os arquétipos do elemento terra, tá? Que, obviamente, são representados também aí por atletas olímpicos com suas respectivas medalhas de ouro, tá certo? Então, aqui tem o rei dos ouros, não, ele está com uma medalha de ouro na mão, outra medalha de ouro no peito, tá certo? Então, na verdade, alguém que vence uma modalidade olímpica a ponto de vence várias vezes, né, de modo a ganhar a medalha de ouro, né, obviamente ele acaba se tornando o rei daquela modalidade, né? Então, obviamente, isso é a conotação do rei de ouro, né, que além de criar conotação com o esporte, ele traz, obviamente, a energia vibracional explicativa do rei de ouro para todos os outros tipos de tarô, que tem 78 arquétipos, né? Tá certo? Então, daí depois dele aqui, ó, vem depois do rei vem a rainha, né? Vamos explicar aqui, vamos botar aqui. Ó, vem a rainha, né, de ouro, né? E das medalhas de ouro, depois vem o cavaleiro das medalhas de ouro, depois vem o valete das medalhas de ouro, aí depois vem as medalhas individuais, né? Quanto mais próximo do rei, mais medalhas tem, né? Quanto mais afastando, vai diminuindo as medalhas, aí até chegar lá no arquétipo arcano de número 78, que é uma moeda, que é uma medalha de ouro, né? Maior pelo fato de representar também uma transição aí entre mundos e entre elementos, e obviamente sendo conhecida aí como o as das medalhas de ouro aí no tarô vibracional, embora nos outros baralhos seja conhecida simplesmente como as de ouro, tá certo? Então aí terminamos aí as 14 cartas restantes dos 70, do baralho completo de 78 cartas, né, com a representante do elemento terra, tá? Então agora vamos voltar aqui para o mago, tá? Para explicar aí de uma forma mais detalhada com relação à energia que ele conecta ele com a numerologia cabalística, tá? Então o mago é o começo, significa capacidade para falar, atuar, estudar e escrever. Significa também habilidade, diplomacia, astúcia, vontade, energia e poder. Mostra claramente que o ser deve aceitar riscos, pois tem mente alerta e aberta, além de grande capacidade persuasiva, certo? Então, também tem essa vantagem aí, né? É ligada ao arquétipo do mago, tá? Essa carta mostra ainda que o não fazer nada é pior do que fazer o mal. Logo, é preferível se aventurar do que ficar passivo ou esperando as coisas acontecerem. E o ser, guiado pela razão, pela firme vontade e a fé em si mesmo, conseguirá alcançar grandes realizações se perseverar em seus ideais. Então, na verdade, isso é um problema, né, de quem traz a energia do né, que como ele é o precursor, né, ele é o que vai fazer primeiro, né, e obviamente, infelizmente, a sociedade que a gente vive acaba muitas vezes muito mais criticando a pessoa do que ajudando, né? Obviamente ele tem receio de pode ter receio de ficar suscetível a essas críticas e tal, e daí, obviamente, ficar planejando para fazer o melhor projeto possível para ser apresentado, e isso aí, obviamente, infelizmente, pode gerar uma procrastinação. Sobretudo que, se além da pessoa ter destino ou missão 1, também ela tem alguns planetas aí ligados aí no mapa dela, ligados à astrologia e tal, enfim, que acabam, configurações astrológicas, digamos assim, né, que acabam levando ela à questão da liderança e, por consequência, a liderança, um líder, muitas vezes, quando ele não está bem focado, né, ele acaba procrastinando, tá certo? Infelizmente, tem esse complicado detalhe que não é tão positivo assim para quem usa o número, mas, obviamente, se a pessoa sabe a missão de vida dela, sabe que veio, o realmente faz com que a pessoa esteja sempre no primeiro lugar, esteja sempre na liderança, né? Sendo que esse problema apresentado só que foi levado em consideração caso a pessoa ainda não tenha se achado na missão de vida dela, tá certo? Então agora, cabe explicar também que as 22 cartas dos arcanos maiores, né, elas possuem todos um fundo arroxado, né? Cor violeta, arroxado, né? Que representa, obviamente, o elemento éter aí, que é responsável aí pela conexão espiritual, né? Então, os 22 arquétipos confundem em tons violeta e arroxados, que estão associados com maior força ao mundo extrafísico,
ou mundo espiritual, sendo ainda diferenciados por números em torno para demarcar o seu nível diferencial, tá certo? Então, na verdade, todos os 22 arquétipos dos arcanos maiores no terror vibracional também eles foram digitados em números romanos, né? De modo a criar mais esse diferencial aí relacionado aos arcanos maiores que realmente diferenciam as cartas do baralho, enfim, de todas as outras demais, embora, sim, as complemente, tá certo? Assim como vocês vão poder ver detalhadamente lá na explicação aí dos 4 elementos aí, né? Que é o fogo, água, ar e terra, e além do éter aí, que é ligada à espiritualidade, tá certo? Então, aqui eu não lembro se eu falei, mas não falei, vou falar de novo. Os 22 primeiros arquétipos confundem tons violetos e arrochados, são associados com maior força ao mundo extrafísico ou ao mundo espiritual, sendo ainda diferenciados por números em romano, para demarcar o seu nível diferentemente. Entendeu? Então, na verdade, um número romano aqui, além do fundo roxo, né, pode ser só o fundo roxo acaba denotando aí essa conexão aí com o mundo espiritual, o mundo extrafísico, tá certo? Então aí eu terminei aqui, né, a parte relativa aí ao arcano, ao arquétipo do mago, tá certo? Então agora eu vou encerrar aqui e vou